Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Matheus Salles e estou aqui para falar com vocês não acerca de um versículo específico, não acerca de um salmo específico, mas para falar a importância do salmo. E existe uma antiga tradição que diz que Deus falou com o rei Davi, falando que ele ia morrer em um sábado. Então Davi fica preocupado, fica desesperado e pergunta a Deus o porquê dele morrer justamente em um sábado, em um dia que ninguém poderia tocar no seu corpo e seu corpo ficaria jogado pelo palácio. Então Deus não dá a resposta, mas também não volta atrás. Então Davi, agora sabendo que ele ia morrer num sábado, porém não sabia qual sábado. Então Davi, com medo, preocupado, faz o quê? Ele se apega com a Bíblia, com a Torá. Ele lembra que está escrito que ninguém pode morrer enquanto estiver estudando a Torá ou a Bíblia. Então Davi passa dias e semanas sempre muito próximo da Bíblia, estudando, lendo e refletindo sobre a palavra de Deus. E se passam vários anos e Davi não morre. Então Davi, nesse meio tempo, ele faz o quê? Ele escreve vários salmos, vários Tehillim em hebraico. Por quê? Com medo do anjo da morte tirar sua vida. E se conta que nesse tempo Davi ficava dentro do palácio e o anjo da morte ficava circundando o palácio, esperando apenas que Davi vacilasse para tirar-lhe a vida. Se passam vários anos, Davi esquece disso e certo dia ele estava passeando pelo seu jardim, no palácio, e bate um vento muito forte no topo de uma árvore. Então Davi, que estava com a Bíblia na mão e com o Tehillim na outra, ele olha para a árvore, olha para o vento que bateu, se distrai e cai da sua mão o Tehillim e a Bíblia. Então vem o anjo da morte e tira-lhe a vida. Davi morre naquele dia por causa de uma distração. Agora, por que Deus fez isso? Qual é o significado desta ação? Deus usou o medo natural do Davi de morrer, que é o medo que nós todos temos, para dar para a gente um presente, que é os Salmos, que é o Tehillim. Então, hoje à noite, quando você for descansar, quando você for ler a Bíblia ou o Salmo, reflita. Ore pensando naquilo que eu lhe falei agora. O Tehillim, os Salmos, são um presente para toda a humanidade. Feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Grande alegria, grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina desse trimestre. E, especificamente, neste sábado, nós iremos estudar sobre mais um tema concernente ao livro de Salmos, que tem como título Sabedoria para uma Vida Justa, que é exatamente a lição de número 8. Eu gostaria de dizer para você que eu tenho certeza que o estudo dessa lição será um diferencial para mim e para a sua vida. Gostaria de chamar você neste momento para que nós pudéssemos ler esse salmo, esse texto, né, que é o texto norteador para o estudo da nossa lição, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 12. Vem comigo na leitura. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Meus queridos, que texto extraordinário, né? E todos nós, em nossa vida, precisamos, na caminhada, na história da nossa vida, quer seja o espaço que estamos inseridos, nós possamos ter sabedoria para tomarmos as decisões, para enfrentarmos os grandes desafios que a vida nos impõe. E exatamente, sabedoria para uma vida justa é exatamente esse o desafio que nós somos chamados. E é exatamente lá em Tiago, no capítulo 3, versículo 13 e 18, nós encontramos ali dois tipos de sabedorias, definidos por sua origem. E veja bem, a origem que vem do alto, né? Essa sabedoria que vem do alto, ela vai nos nortear a purificar a nossa vida, a termos uma vida pacífica, a termos uma vida moderada,
a sermos misericordiosos e a sermos imparciais nas nossas decisões. E, nesse sentido, isso nós só podemos adquirir, né, quando a nossa sabedoria ela vem do alto. Então, primeiro, a sabedoria do alto, ali no versículo 17 de Tiago, capítulo 3, e do versículo 15 a 16, a sabedoria terrena. A sabedoria terrena ambiciosa, invejosa, nociva, animalesca e demoníaca. Nós escolhemos em que vai se nortear, em que vai se originar a sabedoria que vai determinar os nossos passos, que vai determinar as nossas decisões, que vai nos ajudar a enfrentar. Será a sabedoria de origem do alto, divina, ou a sabedoria terrena? Aí nós escolhemos, nós tomamos a decisão, para que assim a nossa caminhada ela seja determinada com sabedoria, de forma que nós possamos alcançar um coração puro. Por isso que o texto diz, do Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E para alcançar o coração sábio, só é possível quando a nossa sabedoria ela tem origem divina. E, nesse sentido, eu convido a você a nós lermos, evidentemente que vamos ler apenas um versículo aqui, né, desse salmo, que é o maior salmo das Sagradas Escrituras, que é o Salmo 119. E no Salmo 119, no versículo 1, nos diz o seguinte: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Né? Então, esse é o resumo que nós poderíamos chamar desse salmo grandioso, desse que é o maior capítulo da Bíblia Sagrada. E nesse capítulo do Salmo 119, apresenta a jornada contínua e progressiva que o ser humano vai trilhando com Deus. E nós poderíamos dizer que os que trilham com Deus são chamados de benditos, pois eles desfrutam de quê? De um Senhor bendito, de um caminho bendito, de uma lei bendita e de uma pureza bendita. Quando nós unimos essas quatro coisas em nossa vida, nós, sem sombra de dúvida, alcançamos um coração sábio, e o nosso coração e a nossa mente está elevada para exatamente a sabedoria divina. E, nesse sentido, nós precisamos fazermos com que o Salmo 119 ele nos ajude para que nós possamos ter uma jornada progressiva e contínua de sabedoria junto ao nosso Pai Celestial. E eu convido a você para entender e para compreender esse aspecto, porque isso vai ser maravilhoso e grandioso para a nossa caminhada enquanto seres humanos desse mundo escuro de erro, pecado e morte. Na segunda-feira, exatamente, traz-nos o Salmo 90. E o Salmo 90, ele é um salmo grandioso. E nesse salmo nos traz algumas coisas. Eu estou aqui com a minha Bíblia, e eu convido você a abrir também a sua Bíblia no Salmo 90, para que nós possamos ler alguns textos importantes, né, para mostrar o Salmo 90 faz um contraste entre o homem e Deus. Né? E o título desse estudo, desse segundo tópico da lição, é Ensina-nos a contar nossos dias. E vem comigo na leitura do versículo 3 até o versículo 6 do Salmo 90, que diz o seguinte: Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e se seca. Então, meus queridos, o que é que nós podemos entender? O contraste entre o homem e Deus. A questão do homem, primeiro, nós somos transitórios. E aqui ele é muito claro em dizer da transitoriedade da vida humana, quando ele diz no verso 3, tu reduz o homem ao pó, e diz-lhe, torna os filhos do homem, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. Meus queridos, aí aqui mostra a transitoriedade da vida humana. E no versículo 6 e 8 do Salmo 90 diz o seguinte: de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e se seca,
pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Então, meus queridos, o que é que nós podemos entender? Esse salmo, aqui no versículo 6 e o versículo 8 do Salmo 90, ele nos diz que o homem é incerto, ele é transitório, e nos diz aqui que ele é incerto. E o versículo 8 e 9, voltando a ler o 8, diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Verso 9, pois os nossos dias se passam na tua ira e acabam-se os nossos anos como breve pensamento. Meus queridos, tudo acaba, sabe por quê? Porque nós somos pecadores. Né? Então, esse é o contraste. Primeiro, o homem é transitório, o homem é incerto e o homem é pecador. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Essa é a condição humana. E a condição de Deus, verso 1 e 2 do Salmo 90. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aqui, o verso 1 e 2 nos chama a atenção para o Deus eterno. Nós somos transitórios, mas Deus, ele é eterno. Chamo agora você para refletirmos no verso 14 do Salmo 90. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Olha, meus queridos, aqui ele nos chama, aqui no Salmo 14, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilos e nos alegremos todos os nossos dias. Tudo isso, sabe por quê? Porque Deus é eterno, nós somos incertos, mas Deus, ele é fiel. O ser humano é transitório, Deus é eterno. O ser humano é incerto e Deus é fiel. Agora, no versículo 7 e 8, notai bem o que diz. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti pusestes a nossa iniquidade, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Ó Deus justo, ó Deus maravilhoso, ó Deus justo, que pega os nossos pecados, perdoa e joga nas profundezas do mar. Ó Deus bendito, ó Deus grandioso, ó Deus maravilhoso, ó Deus da eternidade. Veja, o homem é transitório, mas Deus é eterno. O homem é incerto, mas Deus é fiel. O homem é pecador, mas Deus é justo. Aprender a contar os nossos dias é um apelo que o Senhor, ele vai passar a nos ajudar a alcançar essa sabedoria para nós termos discernimento, e para isso, eu e você somos chamados a termos comunhão com Ele. E em meio à comunhão com Ele, porque a brevidade da nossa existência. Quanto tempo nós passaremos vivos ainda nesse mundo? Veja que desde que Deus criou o ser humano, Matusalém viveu 969 anos. De lá para cá vem um decaimento da idade do ser humano. Né? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de maneira que alcancemos coração sábio. Né? Tudo isso por causa da brevidade da nossa existência. Se nós temos uma expectativa de vida de 80, 90 anos, podemos assim dizer, não são todas as pessoas que chegam a isso. Muitas pessoas morrem, vamos dizer, aos 20 anos, 30 anos de idade. A gente era para viver eternamente, a gente vive muito pouco. E quando a gente vai concretizando a nossa vida, quando a gente vai alcançando os nossos objetivos, aí parece que vem uma doença, vem uma coisa ruim, ou mesmo a morte, e ceifa a nossa vida ou a vida de pessoas queridas. É por isso que, no pouco ou muito tempo, na perspectiva terrena, que nós venhamos a viver, né, que Deus nos dê sabedoria para que nós possamos entender, para que nós possamos compreender a necessidade de alcançarmos o seu coração sábio, de termos sabedoria para tomarmos as melhores decisões. Vamos agora ao próximo tópico da lição, o teste divino. Veja bem, além dos Salmo 23, versículo 4, eu gostaria de ler para vocês, é um salmo muito conhecido, mas eu queria ler para vocês o 23, que é um dos mais conhecidos da Bíblia, por que não dizer um dos mais queridos, diz o seguinte, no verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Além dos pastos verdejantes, a jornada cristã inclui o vale da sombra da morte. E como é possível ver
nessa perspectiva, né, que nós andamos, e muitas vezes as adversidades nos sobrevêm, né, nós podemos ver esse sentido, ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte. Aí o Salmo 105, ele nos faz entender a história de um personagem bíblico que viveu piores momentos da sua vida, mas o que foi que aconteceu com ele no futuro? Porque nós não devemos desistir de Deus, porque Deus não desiste da gente, mesmo que a gente venha andar pelo vale da sombra da morte. E a história de José nos ajuda a entender o que nós estamos vivenciando. E, meus queridos, Salmo 105, aqui um salmo maravilhoso, que nos ajuda a compreender quando nós passamos por adversidade, quando nós passamos por problema, ou quando a gente quer desistir. Veja o que é que acontece. Vai aqui mostrar um pouco da caminhada da história de José. E José, que era um dos filhos de Jacó, Israel. Salmo 105, versículo 19, diz o seguinte, verso 19, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo aprovado pela palavra de Deus. Verso 17, adiante dele enviou um homem, José, vendido como escravo. Veja bem, José, ele foi vendido pelo escravo. Ele foi vendido por quem? Ele foi vendido pelos irmãos dele. Não há nada pior do que uma traição. E quando a traição é de um irmão, ou de alguém próximo, ou de alguém que você gosta, ou de alguém que você fez por ele, e você acreditou naquela pessoa, dói muito, é muito doído no coração. E José se tornou escravo. Ele foi vendido pela caravana de ismaelitas, pelos irmãos dele, e ele se tornou escravo na casa de Potifar. Mas o que estava para vir ainda era pior na história de José, porque José não fez nada de errado para que isso viesse a acontecer com ele. No verso 18, cujos pés apertaram os agrilhões e a quem puseram em ferros. Foi o que aconteceu com José. José foi de escravo, ele se tornou prisioneiro. Veja, e José foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, de escravo na casa de Potifar, José se tornou prisioneiro no Egito. E, meus queridos, agora no verso 19, diz o seguinte, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo aprovado a palavra do Senhor. O que aconteceu? José se transformou em profeta, um homem que sabia interpretar os sonhos, um homem em que Deus revelava para ele, ou revelava através dele, o desejo dele, o futuro dele. E José, escravo, prisioneiro, profeta. E depois, verso 20, o rei mandou soltá-lo. O potentado dos povos o pôs em liberdade. E José se tornou livre, mas, portanto, governador do Egito, a segunda pessoa depois do faraó. Escravo, prisioneiro, profeta e governador. A infidelidade de Israel os fez vagar pelo deserto, por décadas do deserto, mas a fidelidade de José o possibilitou a ser usado para salvar, para resgatar uma nação. Veja como a fidelidade de uma pessoa pode ajudar milhares de pessoas. Quando você é fiel, a sua família vai ser abençoada, as pessoas que estão à sua volta vai ser abençoada no trabalho, na igreja, na sua vizinhança, aonde você está, vá você e seja uma bênção. José foi uma bênção, escravo, prisioneiro, profeta, governador e um homem usado por Deus, no qual foi, através dele, possibilitado a salvação de uma nação. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus. Vamos ao próximo tópico da lição, o engano no caminho perverso. Agora, o Salmo 141. Nesse salmo, infere Davi sendo perseguido por seus adversários, inclusive, o pior deles, o seu coração. Porque, às vezes, a gente tem muitos adversários aí que nós encontramos, mas, às vezes, o maior adversário da gente é a gente mesmo. É o coração da gente, porque a Bíblia diz que é uma coisa traiçoeira. Então, o Salmo 141, aparece Davi exatamente orando, e orando exatamente por esse aspecto. Eu queria chamar você para abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 141, versículo 1 e 2, que diz, Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz, quando te invoco.
né? Veja que coisa maravilhosa. No verso 2, suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda perpétua. O que é que acontece, meus queridos? O que é que Davi está pedindo a Deus? Davi está pedindo a Deus auxílio, né? E o Salmo exatamente começa com isso. Senhor, a ti clamo, dar-te pressa e me acudir. Davi está pedindo socorro. Quando você estiver bem perturbado, bem em provação, não vá procurar. Tem gente que procura na bebida, tem gente que procura nas drogas, tem gente que procura aonde não deve procurar, procura no Senhor. Aqui diz aonde você pode encontrar a resposta. Aí vem a temática da lição, verso 3 e 5, que diz o seguinte: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permita que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia dos homens, que são malfeitores, e não coma eu das tuas iguarias. Verso 5 agora. Fira-me o justo, será isto mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar, enquanto os perversos praticam maldade. Então, dê o seu auxílio, Deus te dá sabedoria. Davi está clamando a Deus por sabedoria, está clamando a Deus por auxílio. Né? E na caminhada da história dessa vida, volta a dizer, precisamos de sabedoria. E a sabedoria, ela vem de Deus. Ela vem com Deus. Ela vem em estar com Deus. E a gente não pode fugir disso. E agora no verso 5 e 7, notai bem o que diz. No Salmo 141, versículo 6 e 7. 5 até o 7. Fira-me o justo, e será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar, enquanto os perversos praticam maldade. Os seus juízes serão precipitados penha abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis, ainda que eu seja espalhado, os meus ossos, a boca da sepultura, quando lá se lavra açúcar da terra. E aqui, no versículo de 5 a 7, tenha certeza de uma coisa, na tua história, na minha história, na nossa caminhada, Deus é o nosso auxílio, é o que Davi está pedindo. Davi está pedindo auxílio, sabedoria e a vingança. Entregue nas mãos de Deus, tá certo? Deus, ele vai cuidar. Não procure fazer o mal a ninguém porque ele te fez o mal. Tenha paciência, tenha tranquilidade, que na hora certa, no momento certo, Deus vai pôr a mão sobre a tua vida, sobre a tua história, e teus inimigos serão repreendidos. Entendeu? Deixa Deus te ajudar. Ele tem ouvido a tua oração. É só uma questão de tempo. Ele está, neste momento, intercedendo por você. E o versículo 8 e 10 diz o seguinte, do Salmo 141. Pois em ti, Senhor, estão fitos os meus olhos, em ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam a iniquidade. Caio os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incolume. Meus queridos, aqui o salmista está pedindo a Deus por livramento. Né? Peça a Deus, e Deus é que vai te livrar. Ele tem ouvido a tua oração, é só uma questão de tempo. Ele está, nesse momento, intercedendo por você. Ele vai te livrar, porque Deus cuida de nós. Deus tem um amor por a gente. Ele ri com os que ri e ele chora com os que choram. Ele sabe exatamente onde você está. Na hora certa, no momento certo, você vai sentir a libertação de Deus. A batalha do Salmo 141, enfrentada por Davi, não é apenas sobre vencer homens ímpios, mas sobre não se tornar um deles. Isso também é preciso enfatizar. Eu não posso apenas ficar livre dos homens ímpios, eu não posso me tornar um deles. Eu e você, nós somos chamados a isso. Quando nós refletimos esse salmo, nós entendemos muito bem o que Davi quer nos dizer. Vamos agora ao próximo tópico da lição, bênçãos da vida justa. E nada melhor do que entender o Salmo 1. O Salmo 1 mostra que o justo é feliz por causa de quê? Eu vou ler alguns versículos do Salmo 1, porque o Salmo 1 é um salmo que eu gosto muito. Eu lia esse salmo diariamente quando eu era criança. Todos os dias eu lia esse salmo maravilhoso, porque esse salmo tem nos ensinado coisas grandiosas, coisas maravilhosas. E olha bem o que nos diz.
Vou ler o capítulo todo, ele é pequenininho, e eu peço a você que preste atenção, nos acompanhe, se for possível, aí mesmo na sua casa, porque a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios, eles não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores da congregação dos santos, pois o Senhor conhece os seus caminhos, o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Veja bem, o que o Salmo 1 mostra sobre a vida do justo. E por que o justo ele é feliz? Por causa de que o justo ele é feliz? Veja para o verso 1 que diz: bem-aventurado é feliz. Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. O homem ele é feliz por causa daquilo que ele evita, que não anda no caminho dos ímpios, no caminho dos ímpios ou pecadores, nem se assenta na roda dos esclarecedores. Ele nem anda, nem se assenta. Então, você é feliz por aquilo que você evita na sua vida. Agora, verso 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é feliz naquilo que ele evita, e ele é feliz daquilo que ele faz. Você é feliz porque tem Deus, porque quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É a palavra do Senhor, é a lei do Senhor o que vai nortear a tua vida. E você é feliz por causa daquilo que você evita e daquilo que você faz. E verso 3. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele é feliz por causa daquilo que ele é. Tudo que ele faz é bem sucedido. Tem gente que tudo que bota a mão estraga, destrói. Agora tem gente que quando bota a mão abençoa. Tem gente que é abençoada. Não traga para a sua vida maldição, não, meu querido amigo. Traga para perto de você pessoas que possam ser abençoadas e essas pessoas possam traduzir isso na vida. Mas tem gente que só traz maldição. Rogo por essas pessoas, mas muitas vezes a gente tem que afastar as coisas ruins que existem na nossa vida, existem no nosso redor. Delete. Às vezes, mas eu não posso deletar meu pai, minha mãe, é o irmão, é o marido, mas delete o que ele diz, o que ele faz, para que você seja bem-sucedido. Porque você vai ser feliz por aquilo que você evita, por aquilo que você faz, e por aquilo que você é, e por aquilo que você deixa de ser também. Então, coloque isso no seu coração, e na sua vida, e na sua existência. O que é que nós poderíamos dizer? Aí eu queria ler para você, no Salmo, esse Salmo maravilhoso, Salmo 111, o Salmo 111, no versículo 10, diz o seguinte: notai bem, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência, todos os que praticam o seu louvor permanecem para sempre. Sabedoria só em Deus. Aqui é muito claro dizer, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor aqui não é no sentido de você ter medo, não. É o respeito a Deus. A comunhão que você só vai ter, respeito a Deus, comunhão com Deus. Quando você verdadeiramente, por isso no seu coração, na sua vida, você vai traduzir isso em sabedoria. E nesse salmo, resumidamente, nós encontramos o resumo da verdadeira sabedoria. E o resumo da verdadeira sabedoria está o quê? No seu princípio. O homem que anda em sabedoria, ele tem princípios. O verso 10, ele fala da evidência e do propósito. Princípio, evidência e propósito são as questões norteadoras da verdadeira sabedoria. Agora, você não busca a sabedoria nos caminhos humanos ou nas coisas humanas. Busque em Deus, porque sabedoria tem princípio, tem evidência e tem propósito. E você será bem-sucedido na sua vida, porque Deus está te dizendo, Deus está determinando, Deus está querendo mostrar a você qual o verdadeiro sentido da sabedoria. Nos tempos modernos, obter sabedoria parece
ser tão desejável quanto alcançar a felicidade. Mas a felicidade, as pessoas confundem felicidade com alegria. Às vezes você é alegre e não é feliz. Mas toda vez que você for feliz, você será alegre. Mas nem toda vez que você for alegre, você será feliz. Então, sabedoria e felicidade, né, e alegria andam de mãos dadas. As pessoas preferiam ser felizes a serem sábias, porque elas confundem as coisas. Então, felicidade e sabedoria devem andar de mãos dadas, mas quando nós temos comunhão com Deus. Sabedoria sem felicidade não existe, e felicidade sem sabedoria não permanece. No entanto, nós podemos verdadeiramente ser felizes e viver uma vida plena sem a sabedoria divina? Não, né? Seja fiel a Deus, e Deus vai derramar sobre a sua vida bênçãos sem medida. Você vai experimentar isso, porque Deus está determinando na tua vida, na tua história, na tua família, no teu trabalho, nos teus negócios. Os salmos afirmam claramente que não podemos ser felizes sem a sabedoria divina. Está determinado isso. Você não pode buscar felicidade, sabedoria em cisterna rota, cisterna furada. A sabedoria divina traz felicidade genuína e integral, alegria também. Porque só isso vai determinar os nossos passos, vai determinar a nossa existência, vai fazer com que a gente tenha um encontro com a vida. Que Deus te abençoe, que Deus ponha a mão sobre a tua história, sobre a tua vida, sobre a tua existência. Eu convido você agora, neste momento, a orar comigo. Vamos orar? Feche os seus olhos aí onde você está e vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, nós te agradecemos, ó Deus, porque neste momento nós estudamos, recapitulamos essa lição, salmos maravilhosos que nos ajudam a conhecer como nós devemos ter sabedoria na nossa história, na nossa caminhada, no nosso trabalho, nos negócios, na igreja, na família, em todos os lugares. Ajuda-nos, Senhor, a contar os nossos dias de maneira que alcancemos coração sábio para a tua honra e para a tua glória, que nós não venhamos afastar isso da nossa mente, do nosso coração, da nossa história e da nossa vida. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, minha querida amiga, mais uma vez foi uma alegria para todos nós recapitularmos a lição. E recapitular a lição para a gente é uma alegria. Compartilhe o nosso canal, dê um like, se inscreva no nosso canal, abençoe a vida das pessoas. Alguém precisa escutar a sua mensagem além de você. Faça isso e que Deus continue te abençoando sempre.